Muito bom dia, que estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos com a palavra de Deus. E realmente é um privilégio nós reunirmos e poder pensar com Deus por meio da sua palavra. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa manhã de domingo, no Salmo 115, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos e nos prostramos perante o Senhor nessa manhã de domingo. Espírito Santo, comunica conosco os seus pensamentos nesse momento. Vai, Senhor, de encontro das nossas necessidades. Ó Pai, opera um milagre em nossas vidas neste momento, de dentro para fora. E também, ó Pai, faça uma intervenção em cada pedido de oração que nós temos colocado diante do trono da graça. Que o Senhor possa operar maravilhas no nosso meio, nessa semana que inicia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém? Ok, Salmo 115, o salmista começa falando o seguinte, versículo 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Olha, amados irmãos, Deus começou uma obra poderosa em nossas vidas. E Ele é poderoso para concluir. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: aquele que começou uma obra em vós é poderoso para concluir. Nós cremos nas promessas que Deus tem nos dado. A nossa história ainda está sendo escrita. Entender que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é soberano em todas as coisas. Tudo faz como lhe agrada. Às vezes não entendemos todas as coisas, mas nós precisamos descansar no fato que Deus está no controle de todas as coisas. No céu está e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus ainda está escrevendo a nossa história. Pense sobre isso nessa manhã de domingo. Nesse exato momento, muitas coisas estão acontecendo em nossas vidas. Porém, devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo faz como lhe agrada. E tudo faz como lhe agrada. Pense comigo nessa manhã de domingo. Salmo 105. Salmo 105 é um salmo maravilhoso que conta a maravilha que Deus fez, né, com Israel, como Deus criou essa nação no exílio e como Deus usou um jovem para que o seu plano para com a nação de Israel se concretizasse. Para que a promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis 15, se concluísse. Então, nós precisamos entender que Deus ainda está escrevendo a nossa história. E Ele tem tudo sob controle. O nosso Deus tem tudo sob controle. Aqui em Salmo 105, versículos 17 a 22, fala da vida de José. No capítulo 37 de Gênesis, a capítulo 50, relata a história de José. Creio que somente Davi teve tantos capítulos escritos a seu respeito no Velho Testamento. José foi vendido como escravo, acorrentado com grilhões de ferro. Mas sabe, José necessitava ter um relacionamento diário com Deus na prisão, porque Deus estava escrevendo a sua história.
Essas coisas, muitas coisas aconteceram ao redor da vida de José. E ele precisava da intervenção de Deus continuamente em sua vida. Em Salmo 105, versículos 17 a 22, está escrito, vamos ler junto. Adiante deles, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa, como de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar aos seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Olha aqui comigo nessa manhã. José, ele tinha os sonhos. Ele tinha as promessas, mas ele estava como um escravo, longe dos seus familiares. Acusado de traidor, jogado em uma masmorra. Sabe, nós não podemos esquecer que José, quando foi vendido, ele tinha somente 17 anos. 13 anos até ser promovido. Com 17 anos, esse jovem homem foi vendido como escravo. Ele experimentou a traição dos seus próprios irmãos. Agora pense comigo. José, com 17 anos, ele tem um sonho e entende muitas coisas sobre o que iria acontecer com a sua família, com seu pai, com seus... Mas ele irá descobrir que não vai ser fácil chegar ao ponto que Deus quer promovê-lo. Não vai ser fácil onde chegar o lugar que Deus tem estabelecido para a sua vida. Não vai ser fácil. Não é fácil. O que Deus, para onde Deus vai nos levar e o que Deus está fazendo em nossas vidas para que cheguemos onde Deus quer que cheguemos. Não vai ser fácil. Vai, José. Este mundo é sobre Deus nos ensinando em cada situação, em cada circunstância que nós passamos. Neste exato momento, Deus está ensinando algo para cada um de nós, assim como ele ensinou para José em 13 anos. Preso, numa masmorra, traído, sendo julgado e condenado por todos. Este mundo é sobre aprendermos a viver na pele de José. Para a minha vida. Capítulo 37 a 50. Ele tem uma ideia de quem ele é e onde está indo. O que queremos dizer com isso nessa manhã? José acreditava que seus irmãos iriam se curvar diante dele e respeitá-lo. Ele acreditava de alguma forma teve que a vida iria ser a seu favor. José realmente não entendia o que iria acontecer em sua vida e que havia algo bem maior do que ele imaginava. Mesmo que ele acabasse sendo favorecido mais do que os seus próprios irmãos, ele não poderia imaginar o que ele passaria até ser exaltado e promovido somente depois de 13 anos de aprendizado. Até mesmo todo o Egito iria considerá-lo como príncipe. Ele não entendia a magnitude de onde isso estava indo. Era algo que realmente José não percebeu. E era assim que Deus tinha um propósito para a sua vida. E iria trabalhar para ferir José.
José seria ferido. Mas sabe, para tirar algo maior e mais precioso do íntimo de José. Deus ia trabalhar nele em algo profundo. Deus está trabalhando em nossas vidas, nesse exato momento, em algo profundo, para que nós possamos brilhar mais e mais. Pense nisso nessa manhã. Deus tinha um plano para esse jovem homem. Acho que quando olhamos para o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, é uma lição muito boa para percebermos que há algo muito mais profundo e muito mais importante do que o nosso próprio plano para as nossas vidas. Seja o que for que possa estar acontecendo agora ao nosso redor, em nossas vidas. Qual é o meu plano? O que eu quero para o meu trabalho? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu casamento feliz? Minha família, carreira e saúde? O que é que seja o que nós queremos? É tão fácil ter ideias e planos, mas quando nós entramos no lugar de José, veremos algo que não vai ser tão fácil como nós imaginamos. Em Salmo 105, versículo 17, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Não acho que José tinha em mente que seria vendido como escravo e que seus irmãos fariam a venda, que os seus irmãos iriam trair José. Eu não acho que ele tinha isso em mente. De certa forma, havia uma traição. Ele seria forçado a sair da terra prometida. Ele estaria no Egito como escravo. Eu não acho que estava no plano de José, e nem tampouco no seu sonho, que tudo o que ele iria passar até chegar 13 anos depois. Eu não acho que ele percebeu que é assim que iria ser. Devemos perceber nessa vida incrível que temos e que estamos vivendo hoje e agora, nesse exato momento da história, e termos certos desafios em nossas vidas, e ainda não vimos o que as coisas podem acontecer, ou para onde poderemos ir. Deus está trabalhando, Deus está escrevendo a nossa história, nesse exato momento, e Ele é soberano em tudo, em toda a nossa vida, em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Deus é soberano e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz. Ninguém pode prever o que pode acontecer amanhã ou depois. Ninguém sabe como irá acontecer em nossas vidas, mas Deus sabe. E Deus faz tudo como lhe agrada. Nós estamos continuamente questionando as nossas vidas por causa de diversas situações que nós passamos. Nosso Deus está no céu, Ele é soberano e Ele faz tudo que lhe agrada em nossas vidas. José foi esmagado por diversas situações que ele não esperava. Seus próprios irmãos conspiraram contra ele, vendido como escravo, acusado de traidor. E José era considerado um sonhador. Quantos nessa manhã são considerados como sonhadores? Hã? Eu acho que todos nós, hein? Considerados como sonhadores. E tem tantas impossibilidades para que nossos sonhos se realizem, mas nós cremos no Deus que pode fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Somos um povo abençoado. Balaão disse, eu recebi ordem para abençoar, não posso revogar. E Deus, Balaão diz, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo, porventura, Deus prometido, não o fará? Tendo ele falado, não o cumprirá? Números capítulo 23, versículo 19. Nós devemos crer e andar de fé em fé. Deus
está nos ensinando diariamente a andar por fé. Nós precisamos entender que há um Deus nos céus. E este Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Israel, o nosso Deus e o nosso Pai. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E Ele está escrevendo a nossa história nesse exato momento. Devemos crer, confiar e andar. Deus é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Ele tem um plano para as nossas vidas e esse plano está em andamento neste exato momento. Você pode administrar isso nessa manhã? Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes, somos exprimidos por diversas situações em nossas vidas. E muitos de nós passamos dias, meses e até muitos anos liderando com adversidades em várias áreas das nossas vidas. O mais triste nessa jornada é ser julgados e condenados por outros, por sempre estarmos nas mesmas situações difíceis da vida. Alguns dizem, nossa, 50 anos com o mesmo problema? Nós poderíamos refutar. Como assim? Você tem 50 anos me observando? Qual é o problema de 50 anos? Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas que necessitamos aprender a liderar em nossas vidas. Alguns poderão ter 50 anos com o mesmo problema, sim. Mas outros podem ter 1 minuto. E daí? Isso não nos faz diferentes perante Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus diariamente em nossas vidas, em nossos problemas. José passou 13 anos sendo acusado e condenado pelos outros. Primeiro, seus irmãos. Depois, a esposa de Potifar. Condenado, foi lançado na prisão. 13 anos. 13 anos. Quanto tempo você está liderando com o seu problema? Pastor Moon, da nossa igreja no México, ele falou certa vez na igreja dele, com mais de 100 pessoas na igreja, ele falou, olha, se você tem algum problema na sua vida, fica de pé. Se você não tem nenhum problema na sua vida, permaneça sentado. Aí ele olhou, não tinha nenhuma pessoa sentada. Todos estavam de pé. Porque todos têm problema em suas vidas. Todos nós, de uma maneira ou outra, estamos liderando com os problemas da vida. O fato é, Deus tem um plano para cada um de nós. Não entendemos todas as coisas, mas cremos na fidelidade de Deus, que está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Deus tinha um plano para José, e este plano começou a ser desenvolvido lá em Gênesis 15, quando Deus prometeu a Abraão, e falou que a sua descendência seria escravizada por 400 anos, numa terra distante. Mas lá, Deus faria uma grande nação. E depois de 400 anos, Deus disse para Abraão, em Gênesis 15, que depois de 400 anos, tiraria seu povo da escravidão e traria novamente para a terra prometida. Para a terra prometida. Nós podemos ver o plano completo de Deus para José e como ele foi a resposta de Deus para a preservação da vida na terra. José foi a provisão de Deus para a preservação da vida na terra. Olha comigo Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, quando ele se revelou para seus irmãos, versículos 5 a 8, José disse, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis
contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Olha a convicção de José. José é vendido como escravo com 17 anos. Agora ele está com 30 anos. 13 anos se passaram. Ele aprendeu sobre a fidelidade de Deus e como Deus escreveu sua história e como Deus usou para ser a preservação da vida na terra. E isso forçou que Jacó sair da terra prometida com mais ou menos 70 pessoas e ir em direção ao Egito. E lá no Egito, Deus criou uma grande nação. Por 400 anos, o povo foi escravizado. 430 anos depois, Deus tirou o povo da terra do Egito e levou para a terra prometida. Olha, amados irmãos, Deus é fiel. A nossa história está sendo escrita nos céus. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós nesta manhã de domingo. Necessitamos simplesmente permitir a graça de Deus nos promover em tempo oportuno. Não sejamos precipitados, não sejamos incrédulos. Jó disse em Jó capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nós devemos acreditar e descansar, porque aquele que começou uma obra em nossas vidas é poderoso para concluir. A nossa história ainda está sendo escrita. A nossa história ainda está sendo escrita. Porém, Deus está no controle de todas as coisas. No céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Neste exato momento, muitas coisas estão acontecendo em nossas vidas e ao nosso redor. Porém, devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas e tudo faz como lhe agrada. Assim como hoje nós temos a palavra de Deus e temos Gênesis 37 a 50, escrita a história de José e como Deus usou e como Deus a escreveu e como Deus promoveu José. Deus, nesse momento, está escrevendo a nossa história. Ele começou uma boa obra em nossas vidas. E Ele é poderoso para concluir. Vamos confiar em Deus. Vamos buscar sua presença. Vamos alimentar nossa fé com a sua palavra. Vamos experimentar qual seja a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para nossas vidas durante essas semanas. Essa semana, vamos experimentar a graça de Deus continuamente em nossas vidas, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e tudo faz como lhe agrada. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer para você neste momento, Deus, Ele consumou a obra no Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez tudo que era necessário ser feito para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que crê nele tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós todos somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus nos amou. E Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. E Paulo diz em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação,
neste momento, ore comigo. Onde você está e como você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Entre no meu coração, Jesus, e me dê um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, aqui presencialmente, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala: pastor, eu orei contigo, pode falar no privado. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente. Essa semana Deus vai nos promover, Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas, mesmo que não estejamos entendendo o que está acontecendo hoje e agora. Deus entende, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas e tudo faz como lhe agrada. Vamos em frente, de cabeça erguida, correr juntos a corrida da fé, porque aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para concluir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.